Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Celular, que eu já vi com o nome de Conexão Mortal também, lançado em 2016. O longa é baseado em um livro do Stephen King e aqui vemos as pessoas se tornarem zumbis, quando um vírus misterioso começa a se espalhar pelos telefones. A história começa no aeroporto internacional de Boston, onde os passageiros estão correndo para embarcar em seus voos. Entre a multidão está Clay, um artista desiludido que deixou sua esposa Sharon e seu filho Johnny um ano antes em busca de seus sonhos. Ele está a caminho de Manchester com a intenção de se reunir com sua família. Clay consegue entrar em contato com Sharon pelo celular. Ao falar com Sharon, ela o lembra de que ele estava ausente há um ano, indicando que as coisas mudaram e não são mais tão simples como antes. E em meio a isso tudo, ele notou que as pessoas que usavam seus telefones começaram a se contorcer incontrolavelmente. Algumas espumavam pela boca e seus rostos estavam contorcidos, como se estivessem experienciando uma grande dor. E o aeroporto ficou um caos muito rápido, com pessoas aterrorizadas correndo em todas as direções. Ao longo dessa cena aterrorizante, Clay se vê sendo atacado por um sujeito que estava com uma faca. Ele se defende e de repente policiais aparecem e eles atiram no agressor que havia se transformado em zumbi. Depois os zumbis perseguiram Clay, que buscou refúgio na estação de metrô. E o curioso é que os infectados pararam abruptamente ao entrar na estação de metrô. Clay consegue entrar neste vagão cheio de sobreviventes. Logo percebemos que o trem não podia partir porque o centro de controle havia cortado a energia. Tom, o motorista do trem, sugeriu que a única fuga era a pé, pelo túnel, e ele disse que precisavam fazer isso rápido porque o túnel inundaria dentro de 24 horas. Muitos não concordaram com o plano e no final apenas Clay e um jovem decidiram acompanhar Tom. Eles deixaram rapidamente o vagão do metrô e estavam prestes a sair do túnel quando foram bloqueados por várias figuras estranhas. Incerto se eram zumbis ou humanos, eles hesitaram. Logo ficou claro que eram infectados de fato e o jovem acabou sendo morto. Tom e Clay então utilizaram uma escada que levava para fora do túnel. Eles barricaram o acesso com uma lata de lixo e pensaram que estavam seguros por enquanto. No entanto, a cidade estava em um estado de completa calamidade. O estúdio de Clay ficava próximo, assim sendo, os dois homens foram para lá. Uma vez acomodados, os pensamentos de Clay voltaram-se para sua família. Incapaz de fazer uma ligação, ele tentou enviar uma mensagem de texto usando o telefone de Tom, mas o texto se transformou em um código ininteligível que não podia ser enviado. Enquanto discutiam sobre o que fazer em seguida, uma batida repentina na porta os assustou. Após confirmar a identidade da visitante pelo olho mágico, Clay abriu a porta e encontrou Alice, sua vizinha do andar de cima. Ela estava ensanguentada, empunhando uma faca e parecia muito assustada. O protagonista sugeriu que ela se limpasse e trocasse de roupa. Após tudo isso, o artista imaginou que sua esposa pudesse estar infectada, pois ela costumava fazer ligações, e estava claro que era assim que o vírus se disseminava. Entretanto, Clay sabia que seu filho não costumava fazer ligações com o celular. Em vez disso, sempre mandava textos, como uma espécie de brincadeira. Portanto, ele imaginava que o garoto não estivesse infectado, de modo que ele iria atrás de seu filho. Ao ouvir o plano de Clay, Tom e Alice concordam em acompanhá-lo, já que permanecerem juntos era a melhor chance de sobrevivência. No outro dia observam o comportamento grupal dos zumbis, agindo como parte de uma colmeia. Era quase como se estivessem sendo controlados. Eles tentam entender o padrão de comportamento deles para passar furtivamente entre os infectados. E de repente um casal numa moto passou por ali e foram rapidamente predados pelos zumbis. Seja como for, isso serviu de distração para que os sobreviventes pudessem escapar na surdina. Depois, após muito andar, eles entram numa casa onde conseguiram algumas armas. Só que no fundo do quintal havia um adolescente no balanço. Acontece que o rapaz estava infectado e quando tentou atacá-los, Tom atirou nele, o que o neutralizou imediatamente. Só que isso alertou outros infectados que foram na direção de nossos heróis. Percebendo o perigo iminente, Clay e seus companheiros fugiram rapidamente da cena. Eles se esconderam próximo a um rio. Uma horda de zumbis começa a procurar pelos fugitivos, e eles fazem um barulho grotesco com a boca, como se estivessem se comunicando ou algo assim. Depois de um tempo, as criaturas se agrupam novamente em outro lugar em frente a uma gigantesca antena. Quando se viram seguros, os três tentaram entender o que foi aquilo. As coisas souberam muito rápido onde eles estavam após o adolescente infectado tê-los visto. Clay propôs que as coisas tinham mentes compartilhadas.
Sendo assim, tudo que um deles via ou ouvia, os outros também tinham acesso imediato. Parecia haver algum tipo de rede sinistra controlando aquelas coisas. Isso permitia que as criaturas ficassem ligadas umas às outras. No que a noite cai, nossos heróis continuam em frente até que eles ouvem música tocando à distância. Intrigados, os três seguem o som, levando-os a uma escola onde veem algo que os deixa perplexos. 2 sobreviventes, o diretor e um aluno. E a música estranha vinha dos celulares que os zumbis mantinham consigo, enquanto estavam todos agrupados em um enorme campo de futebol. Enquanto estavam naquele estado hipnótico, eles não se moviam, e assim permaneciam até o amanhecer. Durante o estado inconsciente era possível matá-los ou fazer qualquer coisa com eles que não haveria reação, como o diretor mostra aos nossos heróis. Algo mais estranho ainda era o fato da música que estava sendo tocada nos celulares ser também emitida pela boca dos infectados. Não parecia ser possível que a boca humana produzisse aquele som, mas estava acontecendo e de algum modo as criaturas pareciam estar transmitindo aquilo. Depois, quando conversam mais sobre o que estava acontecendo, o estudante propõe que o cérebro humano tem um funcionamento similar ao de um computador, e era como se as pessoas infectadas tivessem recebido um novo sistema operacional, passando a ser controladas por alguma coisa desconhecida. Ele ainda acredita que aquele estado catatônico acontece porque estavam ocorrendo atualizações, ou algum tipo de processo para intensificar o controle e etc. Seja como for, por mais que as coisas não apresentassem um perigo à noite, eles sabiam que isso podia mudar. Desse modo, eles elaboram um plano para dar fim às criaturas. O diretor propôs usar o caminhão de irrigação da escola para jogar gasolina sobre os zumbis, enquanto estivessem imóveis, e depois incendiá-los para assim exterminá-los numa tacada só. Era uma decisão difícil de se tomar, mas no final o grupo acabou fazendo isso. O plano dá certo e vemos o campo arder em chamas, consumindo as criaturas completamente. Muitos zumbis saíram do estado hipnótico e atacaram os humanos. Os sobreviventes revidaram, mas uma explosão acabou acontecendo, fazendo com que um pedaço dos destroços atingisse o diretor, que acabou morrendo. De todo modo, eles venceram aquela batalha, e enquanto o campo ardia em chamas, eles ouviram os uivos das criaturas e sentiram o ódio vindo dos infectados, o que os fez temer pelo que encontrariam pela frente. Clayton, Alice e o estudante chamado Jordan seguem viagem no dia seguinte. Quando encontram um refúgio enquanto todos estão dormindo, Clay tem um pesadelo sobre um ser misterioso vestido de vermelho. Acontece que não apenas Clay, como todo o grupo, teve o mesmo pesadelo. E o mais estranho é que aquela coisa parecia o personagem que o protagonista fez em uma de suas histórias em quadrinhos. No dia seguinte, eles continuaram a jornada em direção à casa de Clay. Antes do anoitecer, chegaram a um bar onde muitos outros sobreviventes haviam se reunido. O bar tinha uma atmosfera acolhedora, levando o grupo a baixar a guarda e aproveitar aquele momento de sossego neste mundo pós-apocalíptico. Após a festa improvisada, o grupo foi dormir. Pela noite, uma mulher que estava no bar foi despertada por um som misterioso vindo de trás da porta. Curiosa, ela tentou ouvir mais de perto, e enquanto investigava o som misterioso, Clay também acordou. Quando ele se aproximou da mulher, um zumbi o atacou de repente. Logo em seguida, mais infectados entraram no bar tentando contaminar os sobreviventes. Eles tentavam fazer aquele barulho estranho nos ouvidos dos humanos, buscando controlá-los. Sim, agora não precisavam mais do celular. Os próprios infectados podiam espalhar a contaminação. Clay escapou por pouco de um ataque e na confusão Alice acabou sendo morta. No fim, apenas Clay, Tom e o estudante restaram. Seguindo em frente, eventualmente eles encontraram 2 outros sobreviventes na floresta, Ray e Denise. Conversando com eles, o grupo descobriu que o zumbi líder, vestido de vermelho, queria invadir a mente dos sobreviventes e atraí-los para uma torre de sinal que ficava em Cashwalk. Eles também conseguiram capturar um zumbi vivo que se revelou ser o irmão de Denise. Seus olhos estavam cobertos para evitar que os outros zumbis vissem a localização dos sobreviventes. E ele servia como um alarme, porque quando os outros infectados estavam próximos, o zumbi capturado começava a se mover incontroladamente. Eis que o zumbi capturado começou a emitir a voz de uma criança que Clay reconheceu como sendo de seu filho. Ele impulsivamente tirou o capuz da coisa e o Tom teve que atirar no zumbi para tentar impedir que os outros vissem o que ele viu. Ainda assim, a localização do grupo foi revelada, forçando-os a evacuar. Eles já estavam na estrada há muito tempo quando Ray decidiu parar o carro. Ele chamou Clay para fora do veículo, aparentemente com algo importante para dizer a ele. Ray estava acordado há vários dias e noites,
pois não queria dormir para evitar que o líder das criaturas entrasse em sua mente. O homem à beira do colapso entregou a Clay um celular instruindo-o a ligar para um número específico assim que chegasse o momento certo. Ainda segundo Ray, o protagonista iria saber quando o momento certo chegasse. Depois de instruir o que o protagonista deveria fazer, Clay disse para ele se afastar e simplesmente explodiu uma bomba que tinha consigo, tirando assim a própria vida. Após uma longa viagem, eles chegaram à casa de Clay. Ele entrou sozinho e viu um recado de seu filho na geladeira. Ao que estava prestes a sair, o artista ouviu um barulho no sótão e ele foi investigar e um zumbi de vermelho o atacou. Dominado, Clay acabou sendo salvo por Tom, que ouviu a confusão e o ajudou a matar o zumbi. Só que ao inspecionar mais de perto, Clay percebeu que o zumbi vermelho era sua esposa. Sem tempo para lamentar, ele precisava decifrar o significado do que Ray lhe tinha dito. Logo fica claro que o carro que era de Ray, no qual estavam viajando, estava carregando explosivos, uma quantidade absurda de explosivos. E com isso Clay compreende o plano de Ray e decide ir sozinho à torre do sinal. Até porque no recado que encontrou deixado por seu filho, o menino disse que estaria lá. Os outros o alertaram de que era uma armadilha, mas ele mesmo assim precisava a ver por conta própria. O protagonista se despede de Tom, Denise e Jordan e segue em frente em sua van carregada de explosivos, pronto para explodir tudo pelos ares, especialmente o zumbi líder. Isso porque, segundo Ray, se o líder fosse destruído, todos os outros infectados morreriam como um efeito cascata. Finalmente vemos o nosso herói chegando à torre de sinal, que estava infestada de zumbis. Sem se abalar, Clay dirigiu diretamente entre a horda, alcançando o centro da torre onde estava o líder em sua roupa vermelha, que lhe conferia um ar assustador e enigmático. Ele atropelou o zumbi vermelho com a van, depois saiu e atirou até que o zumbi fosse morto. De repente, Clay ouviu a voz de seu filho, mas ele sabia que algo não estava certo. Quando ele estava prestes a apertar o detonador, seu filho apareceu. Sensibilizado, ele abraçou o menino, e os zumbis começaram a se agitar, emitindo sons grotescos. O zumbi vermelho não estava morto, e o filho de Clay abriu a boca também, mostrando que era parte da horda tenebrosa. Sentindo o perigo, Clay pressionou o detonador. A explosão engoliu todas as criaturas em uma dança infernal ardente. E depois vemos pai e filho indo juntos até onde os outros estavam. Eles seguem os sinais deixados por Tom e os outros, prontos para encontrá-los em um local seguro. Só que bem, essa não era a realidade. Era uma fantasia em que Clay ficou preso, pois na verdade ele foi infectado e se tornou parte da horda zumbi, sendo controlado pelo Viajante da Noite, uma figura cuja natureza e planos continuamos a desconhecer. E assim acaba o filme. Conexão Mortal ou Celular é um filme bem divertido, e ele tem uns conceitos bem maneiros, e é curioso porque eu já tinha visto esse filme antes, mas eu não lembrava de todos os detalhes sobre as mentes compartilhadas e essa figura misteriosa envolvida no meio disso tudo. Diga aí o que você acha desse filme, também deixe o seu like, porque isso ajuda demais, inscreva-se no canal se você não for inscrito, e por esse vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!